né, que a gente parasse para pensar que, às vezes, até o que está tocando na nossa igreja é produto de interesses que não vieram necessariamente do céu. Eu não estou dizendo que Deus não use nada disso. Eu entendo que Deus usa todo mundo. Por exemplo, eu entendo que hoje Deus usa o Bolsonaro, e se o Haddad fosse eleito, Deus usaria o Haddad. Aí talvez alguém diga, que isso? Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Ciro, Deus usou Faraó, Deus usou o rei Davi. Deus usa quem quer, do jeito que quer, como quer. Eu não sei se dá para perceber. Deus pode usar o ímpio lá para me abençoar. Por isso que não tem dificuldade com a música secular, assim como não tem dificuldade com o filme secular. Naquele filme da Marvel, Guerra Infinita, gente, eu comecei a pensar sobre um monte de coisa, a brevidade da vida, a maldade humana, aspectos apocalípticos. Eu pensei um monte de troços a partir daquilo ali. Quando eu escutei Trem Bala, eu pensei, meu Deus do céu, como eu gostaria que um crente tivesse composto a letra dessa música. Não vou citar a música Fábrica do Legião Urbana, porque esse daí vocês não conhecem. Mas assim, diante dessa situação, eu não sei se dá para perceber que a irmã falou agora há pouco sobre bem-aventurado. O hebraico, Ashrei, fala sobre como se fosse vai bem. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquela pessoa, né, que não está andando de acordo com conselhos que afrontam a Deus. Isso não quer dizer necessariamente conselho do cara que é católico, do cara que é espírita, do cara que é ateu. Não. O cara pode ser evangélico. Porque existem evangélicos que não creem em Deus. Eu falo para os meus alunos no seminário que chegamos no tempo de evangelizar os evangélicos. Até porque tem evangélico que acha que vai para o céu porque ele não bebe cachaça e porque ele não xinga a mãe. Ele não consegue entender que ele foi salvo pela graça. E ele acha, né, que porque ele fala mal do cara que adulterou, ele peca menos do que o cara que adulterou diante de Deus. E aí nesse caso, por exemplo, vai bem aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não chegou a se deter no caminho dos pecadores. Por exemplo, a gente tem, inclusive na igreja, aqueles irmãos que querem conhecer Jesus, mas tem aquele pessoal que não está nem aí para a hora do Brasil. Está lá só para arrumar confusão, entendeu? Está lá para dar uns amassos nas garotinhas, né? Então, sei onde mora, sei onde é pobre, mas é limpinho, entendeu? Então tem esses caras. Tem aquelas meninas que estão ali, porque é o seguinte, eu vou ficar aqui mesmo, tal, porque aqui eu conheço todo mundo, aqui na igreja eu sou popular, lá fora eu não sou, aqui eu sou fulana de tal. Então tem esse negócio aí. Então o conselho dos ímpios, por favor, não pense que é só quem está fora da igreja. Até porque o que é estar fora da igreja? Estar fora da igreja é muito mais do que não estar no hall de membros ou do que estar indo lá no barzinho depois da faculdade. Não vamos esquecer de Lucas 15. Não havia apenas um filho afastado, haviam 2 filhos afastados. A diferença é que um estava afastado tomando cachaça e cantando funk do Naldo. Falar nisso, cadê o Naldo, né? Sumiu, né? Ensina, né? E aí nesse caso, fulano desviou, porque está bebendo. Tá, e o que está mentindo? E o que é invejoso? E o que atrapalha o ministério do colega? O que está dando em cima da namorada do colega? Rola isso na igreja, sabia não? No meu tempo de juventude eu lembro que, deixa quieto. Aí nesse caso, né, hoje não, hoje a juventude é mais consagrada, hoje o pessoal é uma geração de adoradores, mas na minha época, na dança do chefe, era um negócio de louco. E aí nesse caso, né, e aí nessa situação, né, bem-aventurado aquele cara que não se assenta, né, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Ou seja, eu estou no meio dos zombadores. O que é um zombador? Vai dar nada para mim não. Aí eu não sei quantos de vocês aqui já leram a história de Sansão, né? Vou fazer um teste. Quantos aqui já leram a história de Sansão? Opa, beleza. E aí é interessante a gente observar que tem um momento
em que, primeiro que Sansão, o problema dele não foi só com Dalila, ele tinha um problema de atitude, né? Ele tinha um problema de atitude, não respeitava de ninguém, não ouvia ninguém, ele achava que ele era o cara. E eu tenho uma frase na minha página Roberlan Julião Palavra Simples, eu tenho um álbum chamado Frases Roberlanianas, né? Sempre que você ouvir falar de Roberlaniano, deve ser alguma coisa relacionada a mim, né? E aí, se eu morrer muito cedo, por favor, fundem a igreja Roberlaniana dos últimos dias, tá legal? Com dízimo a 7%. E aí, em relação a esse caso, eu estava colocando uma frase em que eu dizia o seguinte: quem muito se acha, acaba se perdendo. Já reparou que o princípio da queda é quando a gente fica orgulhoso? É aquele caso, você pode discordar do seu pai e da sua mãe, mas que tal chutar? Primeiro que é o seguinte, o seu pai está falando assim: minha filha, cuidado com esse cara. Você sabe quem era o seu pai quando era jovem? De repente seu pai era tipo aquele cara. É que agora ele é um homem de respeito, bigode grosso, patente alta. Mas o que acontece? É importante você pensar que de repente teu pai era pegador e ele conhece pegador. Hoje ele é um moço de família, sua mãe botou ele no ritmo, mas você não sabe se ele era sempre assim. E aí de repente seu pai está te alertando: mas meu pai está velho, meu pai não sabe nem o que é Snapchat. Mas seu pai sabe o que são os hormônios em alta na flor da juventude. Dependendo da idade, talvez ele até esteja com saudade desses hormônios em alta. E aí nesse caso, às vezes a mãe está dando uma dica: cuidado com esse cara. Você sabe se de repente sua mãe já não caiu na lábia de algum Dom Juan desse daí? Então, mas o que acontece? Mas a gente acha que sabe. Sansão era desse tipo. Aí diz a Bíblia, né, que chegou uma hora, primeiro que assim, ele pegou uma aqui, pegou uma ali, pegou uma lá, até que chegou uma hora que assim, Dalila está lá: conta pra mim o teu segredo. E aí o tonto nem para perceber o negócio, mas também estava apaixonado, estava na luxúria, estava na febre, né? Queria traçar lá, Dalila, né? Aquela coisa toda. E aí nessa brincadeira chegou uma hora que a casa caiu. Diz o texto que ele levantou da seguinte forma: Sansão pensava que ele ia vencer como sempre venceu das outras vezes, mas ele não sabia que o Senhor não era mais com ele. E aí eu lembro de uma música que fala: uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Sabemos nós aqui se é o nosso último dia de vida na terra? Sabemos aqui se é a nossa última semana, se é o nosso último mês, se é o nosso último ano? E aí eu pergunto: o que a gente está fazendo com essa última oportunidade? Sansão queimou o cartucho dele. Perdão, o cartucho era um negócio que a gente usava na época de videogame, né? Eu sou da época do Atari, vocês também não conhecem isso daí. Aí ele vai depois procura no Google, videogame Atari, né? Aí, ou então pergunta ao pai. E aí, diante dessa situação, é importante a gente ter aquela humildade de assim: peraí, eu estou no meio dessa gente toda enrolada, que tipo de gente eu vou ser lá na frente? Porque a pergunta é: se você anda com um concurseiro, aqueles garotos que vivem fazendo concurso, vivem passando concurso, e escolhe para onde vai, porque vive passando em concurso, e mesmo depois que ele entra, como ele já está acostumado a estudar, porque ele não é um cara que faz concurso, ele é concurseiro, ele gosta de fazer concurso. Então, ele está aqui, mas não gostei desse trabalho não, vou fazer outro, né? Eu conheço gente assim. E aí, quando você coloca um cara desse, você acaba se sentindo mal, porque você não faz concurso. Aí você, para se sentir melhor, já que ele é teu fechamento, você vai começar o quê? Ou tentar trazê-lo para ficar de madrugada no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Snapchat, né, no Periscope e o raio que parta, né? Ou você vai fazer um negócio desse, ou você vai começar assim: pô, cara, eu queria ser igual a você, me dá uma dica. Porque o relacionamento faz isso com a gente. Faz. Já viu aquele camarada que começou a escovar os dentes depois que começou a namorar? Já viu aquela menina que começou a lavar louça depois que começou a namorar em casa? Porque ela sabe que se o Ambrósio chegar lá e for conversar com a mãe dela vai dar a planta de geral. Então ela faz o quê? Já vou andar na linha.
né? Porque eu não sei o que tem, né, em genro que é de se aproximar de sogra, né? Geralmente é assim. São os caras que duram, né? Os caras que duram geralmente eles se aproximam da sogra. E aí eles eu tenho ele como se fosse meu filho, pronto, já ganhou. E aí nesse caso, eu não sei se você percebe que você vai colando com alguém e sua vida vai começando a mudar. Porque você mira naquela pessoa. Mas também se você cola com gente que não está nem aí, a tendência é você pegar esse caminho. Então a Bíblia está dizendo que vai bem aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Porque o seu prazer está onde, gente? Na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Aí talvez alguém pense, mas como é que ele vai meditar de dia e de noite? Ué, o que geralmente vai estar na tua cabeça? Aquilo que entra na sua cabeça. O que está mais na sua mente? Aquilo que você mais vê, aquilo que você mais ouve, aquilo que você mais cheira, aquilo que você mais toca, aquilo que você mais come. Ou você acha que todo mundo que está aqui está pensando em abobrinha? A maioria não. Quantos de nós aqui está pensando agora em giló milanesa? A maioria não. Quando a gente fala em comida, alguém deve estar pensando em alguma outra coisa, pelo menos aqui. Entende? Então é importante a gente pensar nisso. Que assim, você é a soma de um monte de coisa. Pegando o raciocínio de Jean Piaget, né, de organismo e ambiente. Dependendo do que você come, você vai se sentir bem. Dependendo do que você come, você vai se sentir bem agora, mas vai se sentir mal. Porque vai metabolizar e algumas coisas vão começar a acontecer no seu organismo. Dependendo do que você fizer, você vai se sentir bem depois, ou a longo prazo. Ou vai se sentir mal depois, ou a longo prazo. Dependendo do que você fizer, você vai se sentir bem agora, mas depois vai vir a fatura. O inverso também é verdadeiro. Então, percebe que você está andando onde? Está ouvindo quem? Você está se assentando com quem? Você tem comunhão com quem? Agora, se você está se enchendo dessas coisas de Deus, a tendência é você pensar nessas coisas. É você, opa, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Por quê? Tua mente está cheia daquilo. Já viu quando chega aquele colega chato? Por que ele é chato? Porque ele compartilha com a gente o que interessa a ele, mas não nos interessa. Já reparou? Ele quer falar de marketing quando você não quer falar de marketing. Ele quer falar de malhação quando você não quer falar de malhação. Ele quer falar do Bolsonaro quando você não quer falar do Bolsonaro. Ele quer falar, sei lá, de alguma coisa, qualquer assunto, tá entendendo? Ele quer falar da vida do fulano de tal, você não quer falar sobre aquilo. Agora, qual é a pessoa com quem a gente tem afinidade? É aquele que quer falar sobre aquilo que a gente quer falar. Aí, pensa bem. Imagina se de repente, será que todo mundo vai querer conversar sobre escala pentatônica? Acho que não. Deu para entender? Então é um tipo de situação que assim, a gente se associa, né, com aqueles com quem a gente tem afinidade. E a gente precisa pensar o seguinte: se eu continuar andando com fulano, eu vou parar onde? Então está na hora de eu rever com quem eu vou andar. E aí tem essa questão da raiz. Você está se nutrindo onde? Com quem? E aí talvez você possa pensar assim, poxa, mas agora ele vai ler, agora que ele vai pregar? Não, não vou pregar. Mas eu gostaria que a gente pensasse no texto, né, e está com o sinal ainda ou não? Ah, beleza. Aí, observa bem, Paulo está dizendo, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo está falando para eles ali, e deixando claro o seguinte: olha, eu como líder de vocês, eu me importo com vocês, eu estou preocupado com vocês, eu queria que vocês soubessem disso. Quando o pessoal me chamou para estar aqui, talvez eu possa não estar dentro daquilo que eles pensaram, mas o que eles pensaram? Eles pensaram para que vocês tivessem raízes, e raízes numa boa terra, porque raiz todos temos, a questão é onde. Esse é o caso. E aí, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, né? Deixa eu ver. Que eles sejam fortalecidos, ou seja, todos que não me conhecem,
eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então ele ainda por cima deseja o quê? Que todos sejam fortalecidos, estejam unidos em... Eu acabei de ler, em amor, exatamente, unidos em amor, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, que é... O mistério de Deus é... Versículo 2, minha gente, me ajuda aí. Colossenses 2, versículo 2. Isso, 2:2. Aí está dizendo que é o seguinte: alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, quem é o mistério de Deus aí? Cristo. Então a ideia é que nós conheçamos Cristo, e não apenas uma informação sobre Cristo. Por exemplo, um jornalista que queira saber, né, sobre quem é o... Ai meu Deus, eu já ia falar Vinícius. Não, Vinícius é o rapaz lá da Betel. Oh meu Deus do céu. Peraí, para não passar vergonha. Então, deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu olhar aqui. Peraí. Isso! É Michael ou Micael? Michel. Ué, Michel, mas tem um A aqui. É. Ah, então tá bom, desculpa, de repente eu soube errado, né? Então, Michel, aí, por exemplo, eu pensei que o Michel era um rapaz que estava tocando baixo no domingo, que ele estava do lado da Jessie. Não tinha um rapaz que estava tocando baixo, que ficava do lado... Estava a Jessie no negócio aqui, a vocalista que estava no domingo. Ah, é Michael, Ele é Michael, né? Ah, então beleza. Peraí. Então não é você que é o preto de boa aparência? Sou eu. Ah, é você? Não, porque eu perguntei aqui. Não, desculpa, estou resolvendo. Vamos resolver esse negócio aqui. Peraí, eu falei com alguém aqui. Peraí. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Já vamos falar de Jesus, gente. Só um instantinho, peraí. Né? Se é preto de boa aparência, pode ser eu. Deixa eu ver. Ó. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Meu nome é Michel. Isso. Sou líder dos jovens da igreja de Vila Farroa. Tudo certo? Aí até botei. Você é o baixista que me ajudou com a internet? Aí ele. Eu sou esse negão de boa aparência. Ah, não, então é você, mas é Michel. Eu que salvei errado, desculpa. Não, gente, qual o problema de contar? Hoje em dia vazar tanta informação, não pode vazar um papo aqui, e eu que estou vazando o meu papo, que beleza, olha só. E aí, diante desse caso, uma coisa é eu ter informação sobre o Michel. Outra coisa é eu conhecer o Michel. Um jornalista pode, de repente, descrever data de nascimento, onde nasceu, onde mora, aquela coisa todinha. Mas, daí a conversar com ele, a saber quando ele está chateado, está entendendo aquilo que o incomoda, aquilo que o entristece. Então a ideia da palavra de Deus é que nós conheçamos Jesus e não apenas tenhamos informações teológicas sobre Jesus. Porque o que acontece com a gente? Nossa igreja está cheia de gente com informação sobre Jesus. A pergunta é, quantos andam com ele? Porque a nossa verdade não é uma abstração, a nossa verdade é uma pessoa. Então, até que ponto Jesus é vivo no nosso relacionamento com ele? Até que ponto ele é o nosso amigo? Ele é alguém que nós não queremos entristecer? Ele é alguém que nós queremos agradar? Até que ponto Jesus é uma abstração que a gente fala aqui no culto, que o pastor fala todo culto, né? Ou ele é alguém que eu acordei, ele estava lá comigo. Eu fui dormir, ele estava comigo. Eu nasci, ele estava ali. Eu morri, ele está ali. Eu entrei na eternidade, ele está ali comigo.
Estou angustiado, ninguém está dentro do meu coração conhecendo a minha angústia, mas Ele está ali comigo. Estou sem dormir, Ele está ali comigo. Quanto tem esse conhecimento de Jesus? E não apenas, não apenas uma questão, de informação teológica sobre Jesus. E aí ele vai e diz o seguinte: nele, ou seja, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Aí lembra do canalha? Ele aparenta ser um cara legal. O cara que não sabia da ideia, ele falava gaguejando, ele não sabia falar, vinha com uma piada sem graça. Aí a menina falava o quê? Cara mala, cara chato, sem noção. O descolado não. O descolado só no olhar, a menina já fica arrepiada. Ele vai e faz aquele olhar assim, já viu? Aquele olhar assim, aquele olhar como assim, ó, ai se eu te pego, ai se eu te pego. E aí nisso, aí quando ele chega, ele já fez um monte de coisa. Ele já mandou uma mensagem, ele já mandou uma frase, ele já falou não sei o que lá. Sabe por quê? Porque ele é rodado. O bobão não tem essa experiência toda. Então ele vai mesmo, você vem sempre aqui, fala sério, Então, deu para entender? E aí o que acontece? Qual é a ideia de Paulo? Olha, vocês não podem ser aqueles tontos que qualquer conversa bonita leva vocês. É como, por exemplo, quando eu quero assistir uma matéria. Bem, esse jornal tem essa linha, esse jornal tem essa linha. Eu vou assistir os dois jornais. Hoje, com a internet, eu posso, por exemplo, fazer o quê? Lembra o episódio que eu falei da Assembleia Legislativa? Pelo amor de Deus, gente, não estou defendendo o ministro, tá? E não estou dizendo que ele fez tudo certinho. Eu só estou dizendo que assim, eu assisti. Mas quando eu vi a matéria, eu falei assim, será que esse jornalista não viu isso que eu vi? Será que ele não ouviu isso que eu vi? Se não fosse a internet, eu só teria, aquele canal da TV aberta. Mas eu estava ali vendo na hora. Então, observa bem. A questão não é aquela coisa, por exemplo, da bijuteria folheada a ouro. A questão é ouro? Porque se não é, uma hora a coisa vai acontecer. Uma hora a máscara cai. Então a recomendação é que você tenha uma experiência com Jesus de tal modo que quando vier aquela oferta, vem para a minha igreja, porque na minha igreja o dízimo é 7%. Tá, mas quanto vai custar essa igreja com o dízimo mais barato? Vem para cá porque aqui você vai se divertir, vai não sei o que, vai não sei o que lá. Quanto vai custar essa diversão? Deu para entender? É aquele caso, poxa, estou aqui com meu namorado e tudo tal, mas meu namorado ele é assim, ele é assado, não sei o que, mas fulano na faculdade, ele é tão romântico e é cheiroso, mas ele fala assim, fala assado. Bem, não sou mulher, mas se eu fosse eu pensaria, se o cara sabe que eu namoro alguém, que caráter é esse que faz esse cara dar em cima de mim? Simples isso, simples. Mas é claro, a menina arrepiada não percebeu o negócio. Deu para entender? Mas aí se ela ouvisse o pai e a mãe, o pai conhece os paranauê, já daria dica. A mãe que de repente já deve ter tomado um balão, porque uma mulher com mais de 30 anos que nunca tomou uma volta, não sei. Aí nesse caso, só se ela é o único namorado desde a infância. Aí beleza. Então o que acontece? A mãe já conhece um pouco do negócio. Então, minha filha, você é ônibus errado, hein? Tô te avisando. Então, mas o que acontece? A tonta tá apaixonada. Ele é o homem da minha vida, mãe. Conheceu há 2 meses. Pastor, tem um negócio de passinho também. Passinho? Dá passinho agora. Passinho? Isso eu não conheço não. Dá passinho. Viu? Eu tô desatualizado, gente. Passinho. Cara, dança, dá passinho. Dá passinho doido aí. Dá passinho. Depois me conta esse negócio aí, que aí é bom pra me ajudar. Não, olha, a gente pode não ter entendido, mas teve um alvoroço no arraial. E aí nesse caso, deu para entender a importância de você conhecer a nota verdadeira para perceber a nota falsa. Então esse é o alvo da fé. E aí ele até diz no versículo 5, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo.
Se a gente falar de firmeza, vamos falar da coluna. Você, por exemplo, tem como pegar essa coluna, gente, e arrastá-la para o meio da rua? Sim ou não? Tem como? Por quê? Porque ela está fincada aqui. A pergunta que se faz é: vocês são assim? Vocês estão alicerçados dessa forma? Ou o vento que vier leva vocês? Eu não estou dizendo que vocês não são seres humanos normais. Imagina, né? Eu, por exemplo, em relação à questão de filme, né? Aí você digita um filme para você assistir, aí aparece um canal lá. Aí você clica nele para assistir o filme. Aí lá em cima mostra assim: inseguro. Mas os olhos tendendo a ser doido para ver o filme. Aí às vezes, no meu caso, pode me julgar, eu vou no Avast e tiro ali o antivírus pelo menos por 1 hora. Tem gente pecando junto comigo. Aí o que acontece? Eu vou lá, tiro pelo menos 1 hora no Avast para assistir o filme. Aí de repente começa a aparecer spam aqui, spam ali, spam de lá. E aí acontece, tem aquele spam que aparece, que aí eu olho e falo assim: eita ferro. Aí nisso, teve um dia que eu botei na televisão, né? E aí apareceu o spam, minha esposa estava na sala. Meu Deus do céu! Eu falei: ainda bem que ela viu junto comigo, porque se ela visse depois para explicar que foi um acidente, ia ficar complicado, né? Quem não entendeu, eu não vou explicar. E aí nesse caso, onde eu quero chegar com isso? O que faz eu não pegar carona naquele negócio? Porque eu sei onde isso desemboca. Mas se eu não tivesse a vivência que tenho, eu ia olhar o spam e ia fazer o quê? Vou lá. Aí talvez alguém diga: ah, mas acontece. Sim, acontece. Só que fica uma outra dica. Você acha que alguém vai oferecer para você um conteúdo de graça? A pessoa está botando uma isca para você, seja a isca que for. E aí você vai lá, à toa. Por quê? Porque a pessoa é boazinha? Ou porque talvez alguém queira alguma coisa na sua máquina? Então é um tipo de coisa para a gente parar para pensar. E às vezes a gente, não sei se você reparou comigo, que assim, muitas vezes a gente está achando que Deus é um estraga-prazeres, que a nossa mãe, o nosso pai não quer que a gente seja feliz, que o pastor é um neurótico com conteúdo